Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui mais uma das aulas semanais. Vamos para a nossa aula de número 6. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma pergunta que eu acredito que a grande maioria tem interesse de saber a resposta, que é: quem responde por erro no portal da transparência? É uma pergunta simples, mas a resposta não é tão simples, objetiva e direta quanto parece. Só para a gente recapitular aqui, então, as nossas aulas semanais acontecem todas as quartas-feiras, sempre às 14 horas. Quem estiver participando pela primeira vez, já fica o convite para a próxima aula, tá? Um ponto importante. Boa tarde, Donizete. Semana que vem, como quarta-feira de cinzas, nós vamos pular essa quarta-feira do dia 18 e retornamos no dia 25 de fevereiro, tá? A, a grande maioria não vai ter expediente, ou se tiver expediente vai ser ali após o almoço, então vai ter coisa acumulada do carnaval. Então, internamente aqui com a minha equipe, a gente resolveu pular a quarta-feira de cinzas, tá? E justamente por conta da importância do tema, que a gente vai abordar como se preparar para o PNTP 2026. Apesar de ainda não ter saído cartilha, matriz, novamente, tudo isso só vai ser divulgado em março, mas quanto antes conseguir se antecipar, mais fácil fica. Então a gente já vai começar a abordar esse tema, e quando for divulgada, obviamente, a cartilha, a matriz, enfim, de avaliação do ciclo 2026, a gente vai abordar bastante ali sobre o tema do PNTP 2026, tá? Falando rapidinho aqui sobre a SR2, então, desde 2011 que a gente atua exclusivamente com transparência pública, atuamos em 22 estados do Brasil, atendemos a 345 clientes simultaneamente, já conquistamos 412 selos diamante no PNTP, e hoje temos uma equipe com 57 especialistas. E a nossa principal proposta de valor é cuidar de tudo para garantir uma gestão 100% transparente, tá? Agora, já entrando no tema da aula, essa pergunta, quem responde por erro no portal da transparência, que, novamente, é uma pergunta simples, de falar, mas um pouquinho mais difícil de encarar. Talvez a maioria aqui nunca tenha dito isso em voz alta, mas já pelo menos pensou nisso internamente. E assim, essa pergunta é aquela pergunta que gera um medo de errar, gera um medo de ser cobrado, gera um medo de descobrir que existe um problema quando já é tarde demais, no momento de uma avaliação. E eu quero tranquilizar vocês logo de início, que o principal objetivo dessa aula não é apontar o dedo para ninguém, não é assustar ninguém. Na verdade, a nossa ideia aqui hoje é colocar uma ordem no raciocínio de vocês, tá? Para que a gente possa tirar a transparência do campo de achismo e que a gente possa trazer ali para o campo da certeza, certo? Porque quando não se entende uma regra da forma correta, a tendência é que exista um sofrimento posteriormente na gestão, certo? E vamos lá. Essa primeira pergunta, de quem responde por erro no portal da transparência, o verdadeiro questionamento que passa na mente dos servidores, dos colaboradores, enfim. O verdadeiro questionamento é esse. Se der um problema, se chegar uma notificação, se for aplicada uma multa, sobra para quem? Então, essa dúvida,
acredito que já tenha pairado na mente de vocês. E, aproveitando, já queria fazer logo uma primeira pergunta. Quem que está participando ao vivo aqui com a gente, que tem uma noção clara dessa pergunta? Que tem uma resposta clara para essa pergunta, na verdade. Vocês já têm mais ou menos uma ideia de como que funciona, de quem que responde, ou não? Vocês podem mandar no chat aí um comentário, só sim ou não, para poder analisar, por favor. Boa, Toinha. Boa, Neide. Acredito que a maioria aqui deva ter uma ideia de que geralmente quem responde é o ordenador de despesa, né? Prefeito, presidente da Câmara. Mas o principal ponto que a gente vai abordar aqui hoje é exatamente esse, tá? Também, tá, Toninho? Mas não é somente o controlador, não. Muito pelo contrário. Inclusive, a gente vai falar bastante hoje sobre responsabilidade solidária e acredito que uma grande parte aqui das pessoas que estão participando ao vivo sejam controladores ou vinculados à controladoria. E o objetivo aqui é justamente esse, é mostrar que, na verdade, não existe um único responsável. Existe, sim, a responsabilidade da gestão, e eu vou mostrar para vocês como que ela deve ser encarada e como que vocês têm que fazer para justamente se prevenir. Se prevenir no sentido de, a minha parte eu estou fazendo, e se todo mundo fizer a sua parte, a tendência é de se alcançar o objetivo final. Então, é justamente o que eu acabei de comentar com vocês. Achar que existe um único responsável é o primeiro erro, porque na prática o que existe é uma responsabilidade compartilhada, pessoal. É claro que no momento de uma notificação, no momento de um acionamento por um órgão fiscalizador, seja Tribunal de Contas, seja Ministério Público, sempre vai vir nominal. Então, o endereçado sempre vai ser, primeiramente, o ordenador de despesas, o prefeito, o presidente da Câmara, enfim. Mas o que a gente precisa entender é que, novamente, se cada um fizer o seu papel, é muito, é muito mais fácil, muito mais tranquilo de se conseguir evitar problemas e chegar no momento da fiscalização e atender a todas as demandas legais, tá? Então, esse é o primeiro grande erro que a gente vê no entendimento interno das entidades. Certo, Ricardo, mas, pô, sempre que vem uma notificação, vem sempre o nome do prefeito, vem sempre o nome do controlador. Como que a gente consegue compartilhar isso internamente com cada setor, com cada colaborador, enfim. A gente vai já chegar lá. Outra situação que a gente vê se repetir muito é essa frase aqui, de não fui eu, foi o setor X, foi o servidor Y, foi a empresa do portal, foi o controle interno. Acaba um jogando a responsabilidade para o outro. Começa aquele jogo de empurra-empurra. E aqui eu quero até pedir licença para ser bem direto, tá? Essas respostas, elas são frequentes, mas nenhuma delas vai resolver o problema. Porque o que menos importa, no final das contas, é de quem é a culpa. Porque na hora da avaliação, na hora da fiscalização, a gestão ela é avaliada como um todo. Então, Tribunal de Contas, Ministério Público, quando pega o resultado do PNTP
para poder acionar a entidade oficialmente, ele não quer saber de quem é a culpa. Ele quer saber se a informação estava publicada ou não, e se após a notificação formal, após... Exatamente. Na verdade, a gestão é penalizada, né? Ou a gestão da prefeitura ou a gestão da Câmara. E, às vezes, a falha de uma pessoa de um setor ocasiona um problema para a gestão como um todo. Então, no momento que é feita essa avaliação pelo órgão fiscalizador, o que importa para ele é isso. É se a informação estava publicada ou não. Se após essa notificação formal, que é sempre dado um prazo, né? Quando é emitida uma notificação, uma citação, é sempre dado um prazo de 10, 20, 30, às vezes até 60 dias. Se após esse período foi corrigido ou não, isso que vai importar no final das contas, tá? Porque as pessoas confundem responsabilidade com culpa, tá? Deixando claro, responsabilidade não é culpa, gente. Responsabilidade é dever. E o dever de cada um vem junto com a função que é exercida. Então, quando cada pessoa tenta se isentar sozinho, o problema não vai sumir, certo? Ele só vai ficar sem dono, só vai ficar sem um responsável. Por isso que é importante o que a gente vem conversando desde o início das nossas aulas, de ter claramente a pessoa, o setor responsável por cada tipo de informação. Porque quando não existe uma pessoa responsável, ninguém cuida, ninguém acompanha, ninguém publica, ninguém cobra. E quando chega no momento que é de avaliação, que é de fiscalização, podem haver consequências maiores. O PNTP hoje, ele é só um meio, ele não é o fim, tá? Tanto que, novamente, vocês podem ver, acredito que vocês já devam ter visto algum treinamento da Tricom sobre o PNTP, e eles sempre deixam muito claro isso, de que o PNTP em si, ele não tem caráter punitivo. A Tricom, ela não tem poder fiscalizatório. A Tricom é uma associação dos tribunais de contas. Porém, o resultado do PNTP é utilizado como base pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, para poder notificar, citar, acionar formalmente a entidade cobrando a resolução ali dos problemas que foram apontados, tá? E vamos entrar aqui no tema principal, que é o que é responsabilidade solidária, tá? Essa frase todo gestor precisa guardar, tá, gente? Terceirizar a execução não terceiriza o dever. Então, na prática, o que isso quer dizer? Que quando você contrata uma empresa, por exemplo, que a gente vê muito, principalmente quando a gente conversa ali com entidades que estão precisando da nossa ajuda, que entram em contato, solicitam um diagnóstico, solicitam uma proposta, enfim. Existe um problema bem frequente que é o seguinte: mas eu contratei a empresa para fazer o nosso site e continua dando problema. A gente trocou o sistema e continua dando problema. Então, pessoal, sistema, tecnologia, ela é só um meio, tá? Isso não vai isentar a gestão, a instituição, do dever de transparência que é do órgão, tá? O dever da transparência sempre foi e sempre será da entidade. Claro, não existe uma bala de prata que vá resolver o problema como um todo, tá? Até mesmo aqui na CR2, a gente sempre fala isso. Como a gente sempre fala, a gente garante que os nossos clientes vão conquistar o selo diamante. A gente dá essa garantia para todos os nossos clientes. Mas é preciso que
as informações que a gente vai treinar cada um dos setores, vai treinar cada um dos colaboradores, explicar qual é a informação, explicar critério técnico, prazo legal, entregar modelo para os clientes. A gente precisa que isso seja entregue para a gente, que seja disponibilizado no portal. Porque não existe empresa e não existe uma pessoa só internamente dentro da entidade que vá conseguir gerar informação de todos os setores que existem. Então, ainda existe muito essa ideia de que não, basta trocar o site, basta trocar o sistema, basta isso, basta aquilo. E, na verdade, não existe uma única coisa só que vai dar resultado. Existe, sim, uma metodologia, existe a criação de fluxo, definição de responsáveis, existem várias práticas que, em conjunto, vão garantir esse resultado no final. Tá? Agora, quando a gestão acredita que o problema foi resolvido só porque alguém foi contratado, só porque uma empresa foi contratada, e não existe a criação de uma rotina, não são definidos padrões, não existe um acompanhamento da gestão, vai chegar na hora da fiscalização e vai ter problema. E aí começam as perguntas. Pô, mas a empresa não viu isso, mas o controle interno não avisou. E, novamente, são perguntas que são feitas internamente. Porque para o tribunal, para o Ministério Público, nada disso importa. A única coisa que vai importar é essa informação está publicada lá, se ela está publicada da maneira correta, se ela está atualizada dentro do prazo legal, se tem série histórica, se tem filtro de busca, se tem exportação de dados. São critérios objetivos, certo? Então, vamos começar daqui sobre responsabilidade solidária. Aqui eu quero trazer para vocês, inclusive, vou até pedir licença aqui para poder abrir essa notícia, que isso aqui ilustra muito bem a questão da responsabilidade solidária, eu quero trazer esse contexto aqui para vocês. Caso esteja muito pequeno para vocês lerem, eu até apresentei essa mesma notícia aqui na aula da semana passada para poder ilustrar, tá? Mas essa aqui é só uma das muitas notícias de que cada vez mais as sanções elas são aplicadas não só ao prefeito, não só ao ordenador de despesa. Cada vez mais estão envolvendo também nessas sanções a pessoa responsável pela controladoria, tá? E o que a gente pode tirar de lição daqui? Que se o controlador, se o prefeito faz o trabalho dele, mas ele não tem como provar de que esse trabalho foi feito, fica muito difícil de se defender, tá? Então, na prática, o que eu quero dizer com isso? Que é papel da controladoria, além de identificar pontos que estejam irregulares no portal da transparência, informações que estejam desatualizadas, informações que foram publicadas de maneira incorreta, enfim. É muito importante que, principalmente, a controladoria deixe tudo isso registrado, tá? Então, na prática, como que funciona? Sempre que vocês forem cobrar algum setor, alguma pessoa, para disponibilizar informações que vocês identificaram que estão pendentes, façam isso através de algum instrumento formal. Seja um ofício, seja um memorando, tá? Com data, assinado certinho, porque é isso que vai respaldar vocês no momento, se chegar, né, obviamente, numa medida extrema dessa aqui de aplicação de multa, por exemplo, se vocês tiverem como provar de que a informação foi identificada e que foi cobrada por vocês, vocês conseguem transferir a responsabilidade que foi aplicada à controladoria para a pessoa responsável pela informação. E sim, Neide, a portaria ela é muito importante, mas a portaria ela é importante para você nomear, para você designar ali uma pessoa para ficar responsável por cada tipo de informação. Agora, para esse tipo de cobrança mais frequente, o ofício costuma funcionar melhor, tá?
É o que a gente costuma utilizar em 80% dos casos. Porque o ofício ele é constante, então você vai o tempo todo emitindo novos ofícios. Então, eu quis trazer essa notícia aqui justamente para ilustrar para vocês de que não é achismo, tá? Vem acontecendo, não é de hoje. Obviamente, varia muito de um estado para o outro, cada tribunal tem regras um pouco diferentes, mas já vem acontecendo com uma certa frequência e a gente vai ver acontecendo cada vez mais, porque a cada nova avaliação do PNTP vai ficando cada vez mais forte a avaliação. Tanto que no ano passado já foram mais de 10.000 entidades avaliadas. E cada vez mais os órgãos fiscalizadores vão utilizando o PNTP como base para poder notificar, para poder citar e cobrar ali medidas de resolução, tá? E quando existe responsabilidade? Quando existe algum tipo de problema, como a gente acabou de ver ali na notícia, quem é que vai responder isso? Como vocês viram, de praxe, sempre vai ser o ordenador de despesa e, em alguns casos, se envolve a controladoria também. Mas a gente sabe que no dia a dia, dificilmente o prefeito, o presidente da Câmara, eles têm uma participação ativa nesse processo de publicação. Então, por que ele é responsabilizado? Obviamente, primeiro, porque ele é ordenador de despesa, então ele é o responsável pela gestão como um todo, mas os tribunais veem muito isso aqui também, porque a omissão ela já é entendida como um problema. Então, se você não sabe que existe um problema, mas é de sua responsabilidade manter a transparência da tua gestão, então você acaba sendo omisso nessa situação. Por isso que sempre os ordenadores de despesas vão ser envolvidos, tá? Agora vamos falar um pouquinho de prática, que eu acho que vai ficar mais objetivo e mais direto. Então, como que deve funcionar essa questão dentro de cada entidade? Quando a gente vai falar de dividir responsabilidade, a gente pode dividir em 3 categorias. A categoria de quem executa, de quem coordena e de quem governa. Tá? Quando a gente fala de execução, a gente está falando basicamente dos setores internos. Contabilidade, licitações, RH, setor de convênios, obras, patrimônio, saúde, educação, enfim. Então, a gente está falando especificamente desses setores e, como a gente sempre conversa, é preciso, sim, que cada um desses setores tenha uma pessoa ali dentro responsável por disponibilizar essas informações. Quando a gente fala de quem coordena, aí a gente já está falando de organização. Então, quase que 100% dos casos aqui vai ser a controladoria, tá? E quando a gente fala de quem governa, a gente está falando de quem responde pelo todo, que é o prefeito, que é o presidente da Câmara, tá? Não é tudo igual, mas no final das contas, ninguém fica totalmente de fora. Porque quando a gente pega os setores internos, vamos começar aqui pelos setores internos. Então, o que acontece bastante quando a gente fala de setores internos? Principalmente quando não tem uma pessoa responsável ali dentro, a gente vê muito problema relacionado, primeiro, ao entendimento do que precisa ser disponibilizado daquele determinado setor, como que essa informação tem que ser publicada, onde que ela tem que ser publicada, qual é o prazo legal para manter essa informação sempre atualizada. Então, esses problemas de publicação, geralmente eles são de responsabilidade dos setores internos. Agora, se não existir uma pessoa desse setor
nomeada, responsável, como é que você vai responsabilizar o setor? O setor não responde, vai responder a pessoa responsável por aquele setor, entendeu? Então, eu já até usei aqui outras vezes o caso da Secretaria de Saúde, por exemplo, que costuma ser uma secretaria bem grande. Então, dificilmente vai ser o secretário que vai disponibilizar as informações da Secretaria de Saúde para o portal da transparência. Mas é de responsabilidade, sim, do secretário, em conjunto com o controle interno, estabelecer, nomear, designar uma pessoa dali de dentro da secretaria para ser essa pessoa responsável por disponibilizar essa informação. Caso não seja feito isso, o secretário pode sim ser responsabilizado. Tá? E, novamente, como que o controlador pode fazer isso? Registrando todos esses contatos. Registrar primeiro, foi solicitada à Secretaria de Saúde a designação de um colaborador de lá para poder disponibilizar essas informações. Ah, Ricardo, mas pô, a gente fala, conversa e tudo, e nunca sai, nunca sai. Registra. Registra através de um ofício de que foi solicitado. Tem informação atrasada da Secretaria de Saúde e não tem uma pessoa responsável lá, faz um ofício no nome do secretário de Saúde. Secretário, identificamos na data X que as seguintes informações não estão publicadas no portal da transparência da prefeitura. E aí lista lá o que está em atraso. Plano Municipal de Saúde, relatório anual de gestão, lista de medicamentos, e vai fazendo isso constantemente. Porque, novamente, o PNTP é só o início de uma série de problemas que podem ser ocasionados depois. Porque o PNTP em si, ele é um percentual de avaliação. Ele serve, obviamente, para premiar ali a gestão transparente. Mas não é só isso. Tá? Então, para evitar problemas futuros para vocês, sempre registrem tudo. Todas as cobranças que são feitas, todas as solicitações de informação, para que, novamente, vocês estejam resguardados se no momento futuro acontecer algum tipo de problema que vai evoluir para a aplicação de qualquer sanção, tá? Controle interno. Quando que o controle interno costuma responder? Tá? A gente sabe que o controle interno não tem uma tarefa de execução, tá? Ele tem um papel bem claro, inclusive, dentro da transparência, que é o controle interno ele vai responder formalmente quando ele identifica uma falha e não registra, tá? Então, vamos pegar o exemplo da saúde de novo. Quando você vê que estão faltando informações da Secretaria de Saúde lá dentro do portal da transparência, aí você chega com o secretário, estou precisando saber quem é que vai ficar, quem é que vai responder e tal, conversa com ele, mas não faz nenhum registro disso, como é que você vai comprovar depois? Entendeu? Ou mesmo, eu cheguei, agora, dia 11 de fevereiro, notifiquei ali a Secretaria de Saúde e pronto, fiz meu papel. Também não é assim, pessoal. Pelo menos uma vez por mês, que a grande maioria ali das informações que são avaliadas no PNTP hoje, elas têm um prazo ali de 30 dias, a grande maioria, né? Não todas. Então, no mínimo uma vez por mês, esse trabalho tem que ser feito novamente, tá? Porque, novamente, é papel do controle interno identificar as falhas, cobrar internamente, acompanhar para ver se essas falhas foram resolvidas ou não, e caso não tenha sido resolvida, notificar novamente. Certo? Então, o principal ponto que eu quero deixar de atenção aqui é o controle interno não pode se omitir, gente. Tá? E quando eu falo se omitir, é nesse sentido. De, tipo, saber que existe um problema e meio que deixar lá.
Ah, já tentei uma vez, já tentei duas, não resolveu, vou largar de mão. Quando isso acontece, pode sim gerar problemas para a controladoria. E por último, vamos falar do gestor, do ordenador de despesas, tá? Então, é responsabilidade do gestor, primeiro, criar uma estrutura de trabalho, de tecnologia, de pessoal, de mão de obra, para que a controladoria desempenhe o papel que ela tem que desempenhar. Só que a gente sabe que a grande maioria das entidades hoje, gente, a realidade não é essa, né? É um controlador, às vezes o controlador nem é só controlador, ainda divide função, tem uma outra função fora a controladoria. Quando tem alguma pessoa para ajudar o controlador, mais uma pessoa, principalmente quando a gente fala de municípios com menos de 50 mil habitantes, isso é o que mais acontece, tá? E, no final das contas, o principal interessado nisso é o próprio gestor, porque ele é responsável pelo todo. Ele sempre vai ser o principal foco em notificações. Então, o gestor que não dá estrutura para sua equipe, que não acompanha e não cobra evidências, e que aceita o improviso como uma regra, ou seja, a gente vai fazer quando der, quando chegar perto da fiscalização, pô, aí complica, tá? Então, essa questão de definição de rotina, estabelecer padrão, acompanhar para ver como que está andando a transparência mensalmente, isso é fundamental para que esse gestor, para que esse ordenador de despesa não tenha dor de cabeça com fiscalização. Porque quando isso não acontece, pode ter certeza que é porque ele mesmo permitiu que esse problema, que esse erro fosse possível e principalmente que continuasse acontecendo. Porque o que a gente mais vê hoje, principalmente esse momento de início de ano, que é um momento que está muito aquecido, muita gente fazendo contato com a gente vai fazer o diagnóstico e, pô, informações que já foram avaliadas como não atendidas em 2025, às vezes até 2024, 2023, a gente vai olhar, todos os anos permanece como não atendido, com a mesma irregularidade. Então, acaba se tornando um problema constante, uma rotina, tá? E quando esse problema vira rotina, é muito mais difícil de conseguir reverter esse quadro, tá? Chegando numa parte mais objetiva aqui, da fiscalização, da avaliação, novamente, o que eu quero que vocês entendam é que o tribunal, ele não vai olhar se vocês tentaram, ele não vai se importar se os colaboradores internos estão sobrecarregados, ele não vai se importar que vocês fizeram o possível, nada disso, no final das contas, vai importar, gente. Porque a fiscalização em si, ela é muito objetiva, tá? Então, existem os critérios, existem ali as informações que precisam ser avaliadas, e os critérios são bem claros. Quanto à disponibilidade, atualidade, série histórica, gravação de relatórios, exportação de dados. Então, isso aqui são os problemas que a gente sabe que toda entidade, toda não, a grande maioria das entidades enfrenta. Que é de tentar todos os anos resolver, não dá certo, de ter pouca mão de obra, de todo mundo já estar sobrecarregado, de fazer ali o que está dentro do possível, de acordo com a sua realidade. Mas, no final das contas, o que o tribunal vai avaliar são as informações publicadas. E se não tiver publicada, e forem informações essenciais e obrigatórias, muito provavelmente essas notificações vão ser omitidas, tá? Vão ser emitidas, desculpa. Então, o que eu quero trazer de reflexão? Quero até fazer uma pergunta agora. Quero que vocês entendam que a pergunta certa não é muito bem quem errou. Quem errou, a gente está tentando ver
passado. A pergunta que tem que ser feita nesse momento é: por que que esse erro foi possível de ter acontecido e, principalmente, por que que ele continua acontecendo até hoje? O que que a gente pode fazer internamente aqui para evitar que esses mesmos problemas que vêm acontecendo ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, continuem acontecendo? O que que a gente pode fazer para mudar isso? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Problemas que vocês estão enfrentando hoje, nesse momento, relacionados à transparência. Esses problemas atuais, eles são uma exceção, ou seja, estão acontecendo só agora, ou são problemas rotineiros que já vêm acontecendo de muito tempo? E aí vocês podem mandar no chat só o número 1 ou 2. Um para exceção, ou seja, problemas que não aconteciam antes e começaram a acontecer agora, são problemas pontuais. Ou número 2, são problemas que já vêm de uma rotina e acabam se repetindo constantemente. Obrigado, Pamela, Janaína. Obrigado, Neide. Márcia, obrigado, tá? Exatamente, Ana. O problema geralmente é a rotina. É isso mesmo, Grace. Certinho. Obrigado, pessoal. Isso aqui é justamente para vocês fazerem uma reflexão, tá? De que quando a gente tenta resolver um problema que é rotineiro com uma ação pontual, esse problema vai voltar a acontecer, tá? Porque a transparência, ela não é feita só para avaliação. A transparência, ela é basicamente muito vinculada, muito relacionada à estrutura, a fluxo, a rotina, a ter gente, a ter mão de obra disponível para poder dedicar tempo para fazer esse trabalho. Então, não adianta chegar um mês antes da fiscalização, faz uma força-tarefa, reúne todo mundo, cada setor pega, publicou. Porque, gente, daqui a 30, 40 dias já vai ter coisa desatualizada de novo. Então, enquanto não se consegue criar uma rotina bem definida, ter um método claro, um padrão único de publicação, um acompanhamento contínuo, dificilmente o problema de vocês vai ser resolvido, tá? Pode ser resolvido sim pontualmente, como eu falei, mas o tempo todo vai ser isso. Aquela história do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tipo, uma hora ele pode até pegar ali, mordeu. Mas ele soltou para ele pegar de novo, ele vai ficar girando, 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 girando. Então, essa aula de hoje, pessoal, eu quis trazer essa visão para vocês, tá? Primeiro, porque eu sei que a grande maioria aqui é controlador e cada vez mais os controladores estão sendo envolvidos nessas notificações, nessas sanções, tá? Os próprios ordenadores de despesa, que a gente sabe, sim, que não tem um acompanhamento frequente dessa situação, mas são os principais interessados em tudo isso. E vocês precisam criar essa consciência dentro dos colaboradores da entidade de vocês, dentro de cada um desses setores, de que cada um deles tem a sua responsabilidade, tá? Enquanto não houver esse entendimento, pode ter certeza que sempre vão existir outras prioridades, sempre. Então você chega no setor de licitações, olha, está faltando aqui o contrato dessa licitação aqui, que é de março do ano passado e está sem contrato até hoje. O que foi que aconteceu? Foi contratado, não foi? Foi deserto? Como que foi? Ah, fulano, daqui a pouco eu vejo isso. Aí pega, vai se ocupar com outra coisa. Aí volta depois de novo, conseguiu ver? Ah, não consegui, tive que fazer um edital aqui de última hora, não sei o quê. E vai continuar assim, pessoal. Enquanto não houver, primeiro, o gestor dando suporte, mostrando o que é importante para ele.
dando prioridade à transparência. Segundo, um controlador apoiado por esse gestor, mas que também consiga ter tempo, consiga ter conhecimento técnico para fazer esse acompanhamento. Tenha esse fluxo definido, consiga realmente documentar todas essas cobranças. E terceiro, que os setores não tenham esse entendimento, é muito difícil, gente. Muito difícil. Por isso que a gente vê, quando a gente avalia o resultado do PNTP, que o índice ainda é muito baixo. Tá? Quando a gente inicia aqui na CR2, até para explicar um pouquinho para vocês, quando a gente inicia trabalho com uma nova entidade, antes de aplicar qualquer situação técnica, a primeira coisa que a gente faz é esse alinhamento. Às vezes o gestor participa, às vezes não, mas sempre que ele não participa, a gente pede, fica em cima para que pelo menos ele mande uma mensagem ali num grupo dizendo que é prioridade para ele, tá? Alguma coisa que, pelo menos para que a gente possa ilustrar que é a prioridade da gestão esse ano conquistar o selo diamante no PNTP. Porque a partir disso, vocês sabem que as decisões sempre vêm de cima para baixo. Então, a partir disso, a gente consegue ter o apoio do gestor, né? A gente traz esse apoio. O controle interno também conta com esse apoio. E a comunicação com os técnicos de cada setor acaba ficando muito mais fluida. Porque ele já sabe que, ó, pô, se o prefeito pediu aqui, é a prioridade para ele esse ano conquistar o selo diamante, então eu tenho que dar uma atenção para isso, senão posso ter problema. E, novamente, nosso trabalho ele é todo pautado em treinar, depois do treinamento, cobrar, documentar essas cobranças e emitir relatórios. Justamente por isso. Porque esses relatórios, todo mês, chega no gabinete do prefeito, chega na mão do presidente da Câmara. Para que pelo menos uma vez por mês ele pegue esse relatório, veja, ué, por que que tem aqui 20 itens não atendidos? Quem é responsável? É fulano, ciclano, beltrano. Meu chefe de gabinete, pede para eles virem aqui, por favor. Pergunta para eles o porquê que essas informações não foram disponibilizadas. Então, quando a gente consegue atuar com esse conjunto, pô, é um resultado muito mais tranquilo de ser alcançado, tá, gente? Então, responsabilidade solidária organiza a consciência institucional, que é justamente o que eu acabei de explicar para vocês, que é de justamente todas as pessoas da gestão entenderem e saberem que elas têm responsabilidade sobre esse resultado. Certo, pessoal? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Vou pedir para vocês, enquanto eu falo aqui sobre a questão do diagnóstico, para que vocês já vão mandando perguntas aí no chat, tá? Qualquer tipo de pergunta, dúvida sobre responsabilidade solidária, sobre o que a gente conversou de fluxo, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, vão mandando, e eu vou abrir também para quem quiser fazer pergunta por áudio, tá? E aí, pessoal, a gente tem uma oferta que é de um diagnóstico gratuito de transparência pública, tá? Então, se hoje vocês têm dificuldade em ter mão de obra interna, com tempo e com conhecimento técnico, para aplicar o que a gente acabou de ver aqui na aula, vocês podem fazer contato com a gente, tá? Esse QR Code aqui vai levar direto ali para um formulário para ser preenchido, ou quem estiver usando celular, só digitar aí no navegador cr2.co/aula, tá? Que você vai chegar nesse formulário. E a nossa ideia nesse diagnóstico gratuito é fazer uma videochamada com vocês de 30 a 45 minutos em média, tá? Para entender como que tá todos esses fluxos internos de vocês e identificar o que precisa ser feito para conseguir um resultado de um selo diamante, de um selo ouro, conseguir melhorar o resultado de vocês no próximo PNTP, tá? E, obviamente, se houver a necessidade, se vocês tiverem deficiência de mão de obra, precisarem de apoio ali em relação à mão de obra, com tempo, com conhecimento técnico, para auxiliar vocês nisso, a gente vai também, pode também apresentar
uma proposta para fazer esse trabalho em conjunto, tá bom? Vamos lá. Perguntas. Vou dar uma olhada aqui no chat rapidinho. Identificar falha. Tá, eu vou pegar aqui um comentário da Pamela. Na verdade, não foi bem uma pergunta, mas eu vou pegar esse comentário aqui para fazer um comentário em cima disso também. Ao identificar falhas, eu geralmente encaminho direto ao setor. E se não houver retorno, aí eu comunico o secretário. Porque se eu notificar o secretário primeiro, eles simplesmente vão ignorar, não vão cobrar o setor. Aí já era informação, é bem difícil. Realmente, Pamela, por isso que a gente sempre instrui, sempre aconselha de que exista uma pessoa da secretaria responsável por disponibilizar essas informações, tá? Antes de fazer qualquer tipo de cobrança, é muito importante ter essa pessoa definida, porque aí você já vai direcionar o esforço nela, tá? Novamente, o secretário não vai parar o que ele estiver fazendo para buscar informação, entendeu? Então, o ideal, Pamela, é o quê? É sentar, pegar um horário com o secretário, sentar com ele, explicar ali sobre o porquê que precisa disponibilizar essas informações no portal e pedir para ele nomear uma pessoa do setor dele, uma, duas pessoas, para que essa pessoa fique encarregada de disponibilizar as informações da secretaria, tá? E aí, se ele se negar, tranquilo, passa para cima. Notifica o gabinete. Olha, gabinete, tentei aqui buscar um responsável da Secretaria de Saúde, o secretário não quis disponibilizar e precisa publicar isso e aquilo no portal da transparência. Se não for disponibilizado, o, a avaliação vai ser ruim, isso pode gerar notificação, pode gerar multa ao prefeito. Notifica e a sua parte você fez, entendeu? É claro, novamente, para que não exista problema para a controladoria, é muito importante que isso seja frequente. Então, todos os meses, notifica a secretaria para informar para eles quais são as informações que estão faltando e pedindo ali para que seja disponibilizado, tá? Neide Santos. Tá, comecei. Ah, Neide. Neide, assim, não foi uma pergunta, foi um comentário seu aqui, né, falando que está encarregada do portal da transparência e tudo. Então, acredito que a gente possa te ajudar nisso aqui, tá? Entra aqui no formulário, preenche lá direitinho, agenda um horário com o nosso time, que a gente consegue te auxiliar nessa demanda, tá? Ana Gabriela, infelizmente, o problema da gestão é rotina. Verdade, né? E não é só para transparência, não, tá? Esse problema de rotina, ele é basicamente em muitos e muitos setores internos aí. PTP, como sempre. Tá. Sim, tá, Ana? Na verdade, é assim. Hoje, o nosso diagnóstico, Ana, ele foca muito mais. Óbvio, a gente vai pegar ali uma, duas informações que hoje estão pendentes no teu portal. Mas o foco não é tanto no que está pendente hoje, e sim no que precisa ser feito na rotina interna da tua entidade para que vocês consigam criar uma rotina, para que vocês tenham o fluxo definido. E aí vão ser feitas várias perguntas para você ali, para a gente tentar identificar em conjunto isso, tá? Havendo essa identificação, vão ser propostas ali algumas soluções. Essa solução pode ser com a gente ou pode não ser com a gente, mas a gente vai mostrar para você ali o que precisa ser feito para que você consiga realmente ter essa rotina criada e funcionando aí dentro, tá? Pamela, para lá, elaborar a portaria designando os responsáveis, pensa que vai melhorar. Exatamente, Pamela, esse é o primeiro passo, tá? Ter ali a pessoa responsável até para que seja mais simples e objetiva essa comunicação, essas cobranças, enfim.
Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, levantar a mão ou mandar aqui no chat? Bom, então a gente vai finalizar aqui a aula de hoje, tá? Eu vou mandar os slides que eu utilizei no e-mail de todos vocês. Acredito que hoje, até umas 3h30, 4 horas, eu já devo estar fazendo o envio, tá? E, novamente, fica o convite aqui. Se vocês estiverem precisando de ajuda, só entrar em contato com a gente, agendar o diagnóstico gratuito. Vocês vão conversar com os especialistas para poder, dentro dessa conversa, de acordo com as particularidades da entidade de vocês, tentar encontrar uma solução ali. Tá bom? Edilza, eu vou deixar o meu e-mail aqui, ó, ricardo@cr2.co, tá? Manda um e-mail para mim, ricardo@cr2.co, que caso você não tenha o e-mail cadastrado, eu já te respondo por lá. Fechou? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, tá? Obrigado pelo feedback que vocês estão dando aqui. Novamente, essa aula é feita ao vivo, é bem difícil, eu tenho que casar a agenda e tudo, mas eu gosto de fazer aula ao vivo, justamente para a gente ter essa interação, para a gente ter essa troca, tá? Tá ficando cada vez mais difícil de conseguir enquadrar isso dentro da nossa rotina, mas eu ainda quero manter essa aula ao vivo, pelo menos ali até o início do NTP 2026, tá? E se em algum momento as aulas ao vivo forem finalizadas, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai continuar mantendo toda semana ali um vídeo com um tema específico sobre transparência pública. Tá bom? Eu tô também, até estava conversando com a Grace hoje, que eu tô com a ideia de trazer convidados também para participar da nossa aula. Então, a gente está conversando com algumas pessoas do nosso ciclo, alguns parceiros nossos, e vamos ver. Se a gente conseguir realmente trazer convidados, a gente vai sempre avisar ali por e-mail, avisar por WhatsApp, para que vocês estejam participando sempre com a gente, tá? Quer fazer alguma pergunta para me lembrar só a palma e errou mesmo? Tranquilo. Então tá, gente. Obrigado pela participação de todos, tá? Lembrem que quarta-feira de cinzas não vai haver aula. A gente retorna na próxima, depois do carnaval, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço para todos.